Esse é o terceiro mês do meu projeto de 6 meses para transformar a minha vida. E eu quero te atualizar de como eu estou hoje e te contar tudo que eu venho aprendido em apenas 3 meses. Uma das coisas que tem sido mais difíceis durante o processo de transformação é ter paciência para passar pelo processo de transformação. Sair da zona de conforto dói, viu? Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Aline Rocha e aqui eu estou documentando a minha jornada de transformação de vida. Eu coloquei em 6 meses, que é o pontapé inicial, e esse aqui é o terceiro mês. E vamos para as atualizações. Mas antes, se você está chegando agora aqui nesse canal, eu preciso te contextualizar de como eu estava antes de começar esse projeto e por que ele é realmente uma transformação de vida. Quando eu iniciei, eu estava pesando 145 quilos, eu estava desempregada, eu ficava o dia inteiro na cama, só queria dormir, eu comia, às vezes eu ficava horas sem comer nada, e quando eu me alimentava, não eram as melhores escolhas que eu fazia. Eu descontava muito das minhas emoções na comida. Então eu estava extremamente sedentária, eu não estava produzindo nada, eu estava aguardando o momento que Deus ia me levar. Tipo assim, sabe? Eu não tô querendo colocar aqui pra você que eu era coitadinha, nem nada disso. Só que eu estava vibrando sim nessa energia de vítima, de coitada. É muita coisa envolvida, gente, mas eu estava muito me entregando demais à depressão, me entregando demais à ansiedade, aos pensamentos intrusivos, né, como dizem. E eu fui só levando isso daí até que chegou um ponto que eu disse assim, chega, eu não tenho coragem de fazer qualquer coisa contra a minha própria vida. Eu não tenho coragem de fazer isso com a minha família, com a minha mãe e comigo mesma. Então, se eu vou viver, eu vou escolher viver da melhor forma possível. E foi isso que eu decidi. Eu falei, eu desisti de desistir. Então eu falei, se é pra viver, se eu vou viver uma vida que vale a pena ser vivida. Eu comecei a trabalhar muitas coisas em mim, mentalmente. E aí eu pensei, vou começar esse projeto aqui, vou começar um projeto no YouTube de transformar a minha vida em 6 meses. Quero alinhar minha mente, meu corpo e o meu espírito. Eu deixo muito claro que 6 meses não é para transformar tudo a minha vida, para ter uma vida completamente assim, nossa, agora eu sou milionária, agora eu sou magérrima, agora eu sou feliz e sou saltitante. Não é isso, tá? 6 meses você começar a ter uma maturação dos seus novos hábitos que te levarão a uma nova vida, entendeu? Basicamente é isso. Então vamos às atualizações. Quando eu comecei, eu estava pesando 145 quilos. Eu estava começando apenas com uma garrafinha de água e um sonho, que era só o que eu tinha, porque eu estava desempregada também. Eu estou pesando 133 quilos e 800, mais ou menos. Eu tenho oscilado muito de peso, então eu fico entre 132 e 133. Eu tô muito nessa média aí. Agora é voltar para o meu ritmo para continuar perdendo. No início eu tomava Zepartida, que é o Monjaro. Fiquei um mês tomando Zepartida, e nesse mês eu emagreci 7 quilos. Depois eu fiquei uns meses sem tomar, somente fazendo aplicações de enzimas, e retomei com as aplicações de Zepartida, né, do Monjaro, tem umas 3 semanas. Continuo fazendo os exercícios, caminhada, não consegui ainda voltar para academia, mas continuo fazendo minhas atividades físicas em casa, de vez em quando é em casa, e às vezes é na rua. Não tem sido todo dia, mas com mais frequência do que antigamente, que eu não fazia absolutamente nada. Então, até agora, no total, eu emagreci 12 quilos. O meu projeto no início, né, era de eliminar 20 quilos até o final do ano passado, mas eu consegui eliminar 10 quilos, e esse ano já foram 2. Então, Então é isso, né, com gente? Relação à parte financeira, eu ainda estou desempregada, ainda não voltei pro CLT, ainda não tô fazendo dinheiro com a internet. E eu busquei, fiz algumas entrevistas, me mantendo assim com alguns freelances que eu fui fazendo, mas eu não me mantive, não me firmei em nenhum lugar, tá? Ainda não, e não pretendo fazer isso tão cedo, só que eu vou explicar isso num vídeo só pra falar sobre isso, tá bom? Um dos meus projetos no início era melhorar o meu relacionamento com meu pai. E realmente, gente, melhoramos nosso relacionamento.
Semana passada estive no trabalho dele, fui visitar ele, foi bem legal. A gente tem se aproximado, eu tenho aos poucos incluído mais ele na minha vida, deixando ele participar mais nas minhas decisões, nas minhas escolhas. E a gente tá se reaproximando, assim. A gente não vai ficar uma coisa muito próxima realmente, porque nós dois temos a personalidade muito parecida. E isso acaba meio que mais repelindo do que aproximando às vezes. A gente cria uma conexão, sim, só que a gente é muito cada um na sua, sabe? Eu posso ligar para ele, eu posso mandar mensagem e ele tá sempre perto de mim, cara. Outro quesito é espiritualidade e igreja. No começo, eu não estava frequentando nenhuma igreja, estava muito afastada da minha espiritualidade, de Deus. Eu não fazia orações com frequência. Eu estava, assim, pesquisando alguns lugares para ir, para visitar. E aí foi quando eu decidi procurar alguma igreja, visitar alguma igreja, para eu alimentar o meu espírito. Eu visitei a igreja da minha mãe, e depois eu visitei algumas igrejas perto aqui da minha casa. Encontrei uma igreja muito legal. Eu gostei bastante e eu tenho ido nela de vez em quando. E quando aparece alguma oportunidade, alguma vontade, eu visito outra igreja, como foi esse final de semana, eu visitei a igreja que a minha família frequenta, né? Que o meu irmão, a minha cunhada lá frequentam. E foi ótimo, foi maravilhoso, foi surreal. Foi um culto, assim, surreal. Deus falou comigo de uma forma, assim, extraordinária, que eu fico até emocionada de relembrar, sabe? De falar. Porque quando eu comecei o projeto, eu simplesmente estava. Eu não sentia nada, sabe? Não sentia a presença de Deus, eu não sentia nada. Como se qualquer pessoa pudesse fazer qualquer coisa comigo, para mim nem importava mais. E aí, quando eu fui buscando essa reaproximação, buscando a Deus, quando eu comecei a voltar a buscar, a voltar a fazer orações, muitas coisas aconteceram. Eu vou ter um vídeo só sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso aqui também. Quando eu abri o meu coração para Deus, Deus foi me mostrando aos poucos que Ele está aqui, que Ele estava ali comigo o tempo todo, sabe? Que dependia mais de mim. Então foi incrível, incrível demais, assim. Ontem foi um culto maravilhoso. Em todos os cultos que eu tenho ido, desde que eu comecei o projeto, que eu voltei a frequentar algumas igrejas, todos os cultos que eu tenho ido, eu começo fazendo uma oração, pedindo para Deus falar comigo, me dar respostas de algo, uma coisa que eu preciso, ou para Deus falar comigo. Em todos eles, Deus fala comigo. Nem em todos eu recebo a resposta que eu gostaria, mas eu recebo respostas de Deus. É maravilhoso como você percebe que Deus está ali, está te ouvindo e está te respondendo, sabe? Então, hoje eu não tenho para te falar que a minha vida agora tô ganhando dinheiro, que eu tô fazendo publi no Instagram, que eu tô fazendo parcerias. Infelizmente eu não tenho isso para te falar hoje, ou felizmente. Só que eu tenho para te falar que eu me sinto completamente diferente. Já me sinto completamente diferente do que quando eu comecei. Eu ainda tenho questões com relação à depressão e ansiedade. Eu ainda estou tratando isso. Eu ainda busco melhorias nesse quesito. Tenho meus momentos de ficar deitada na cama ainda. Ainda tenho meus momentos de querer ficar rolando feed, de querer só ficar assistindo série, de querer ficar só deitada, de não me alimentar direito, de não beber água direito. Tem esses momentos de não querer sair de casa, de ficar só existindo. Só que hoje, diferente de como era no passado, esses momentos eles não perduram por mais de uma semana, mais de um mês. Hoje eu consigo observar melhor a mim mesma e eu consigo ter um melhor senso de se aquilo que eu tô passando é só uma questão de, por exemplo, de TPM, ou se é uma coisa que realmente aconteceu algo comigo, eu sou triste comigo mesma, triste com alguma coisa que aconteceu, eu estou angustiada com alguma coisa, e nesses últimos meses eu andei muito angustiada com um dilema que eu vinha precisando tomar a decisão para algo, tomar uma iniciativa, tomar uma atitude. Então isso foi tomando de mim muita energia mental, muita energia psicológica, me desgastando muito, até eu conseguir realmente tomar uma decisão e agir. Esses últimos meses eu tive muitos altos e baixos. Só que eu tô muito melhor do que antes, porque é como se eu estivesse engajada, de fato,
em um projeto, como se ele não fosse só meu, como se não fosse uma coisa só pra mim, como se tivessem outras pessoas envolvidas. E o que realmente tem? Tem você que tá me assistindo, você que me segue, você está envolvido nesse projeto. A minha família, os meus amigos, eles estão envolvidos nesse projeto. Então, isso me deu lenha para eu continuar, entendeu? Por mais que às vezes eu fico tempo sem postar, fico perdida sobre como falar, como começar o vídeo, se eu devo fazer um roteiro ou não faço um roteiro, dificuldades no meu celular, porque a memória enche, eu não consigo esvaziar a memória do iPhone, primeira vez que eu tenho iPhone na minha vida, e eu não consigo fazer, aí o computador, enfim, acontece um monte de coisa que eu tô aprendendo como lidar com isso, tô aprendendo a fazer, aprendendo a mexer. E no meio de tudo isso, eu tô vivendo, buscando deixar minha mente saudável, deixar meu corpo saudável. Eu tenho aprendido muita coisa de forma prática. Aprendo aqui, eu aprendo com uma queda ali, eu vou aprendendo com um vídeo, com algum comentário que alguém faz, alguma DM que eu recebo. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, me siga, @alinerocha.ofc. Me segue lá, se inscreve no meu canal, deixa seu comentário que vai me ajudar demais. É muito importante para mim saber a sua opinião, saber como você se sentiu assistindo esse vídeo. Me permite saber se você gostou, por favor. Não guarde as informações só para você, tá? Às vezes o que você vai dizer vai mudar a vida da pessoa, vai ajudar. Muito obrigada por você ter assistido até aqui. Gratidão. Que você esteja comigo no próximo vídeo. Se inscreve. Fica aqui comigo. Beijo. Tchau.